Olá, concurseiro, concurseira, este é o Aprova Atualidades, que tem o seguinte tema para trabalhar agora com vocês. Ondas demográficas. Concurseiro, concurseira, este tema é de grande relevância, tanto para a iniciativa privada como para os governos. Entender as ondas demográficas é primordial para entender a formação do próprio Brasil, como que o nosso país se desenvolveu, como que os governantes planejaram, como que as empresas se organizam. Vou dizer mais ainda. Se você notou, o ano de 2013, mais do que todos os outros, sem medo de errar, quem faz análise sempre de periódicos como eu faço, vai fazer essa mesma afirmação que eu estou fazendo agora. A quantidade de informação que se publicou, de informações que se publicou em relação à demografia é grandiosa. É grandiosa pelo fato inédito que a nossa população está envelhecendo, nunca tinha acontecido isso antes. Outro ponto, diminuiu a população jovem, e isso dará uma nova perspectiva para tudo. Desde a loja de brinquedo, desde quem fabrica brinquedos, aos hospitais que se organizam para receber as pessoas, aos governantes que têm que planejar a questão da aposentadoria, quem é idoso, quem não é, e assim por diante. Concurseira, concurseiro, os demógrafos afirmam que existe uma grande ligação entre um forte crescimento e um desastre econômico dos países, e que dificilmente a questão populacional deixa de estar entre as causas da evolução. Olha só, eu vou reafirmar isso, tá certo? É muito importante, eu vou voltar nesse ponto e vou pedir para que você guarde na sua mente essa ideia. E repito, esse tema cabe em todos os temas de atualidade. Todos os demógrafos, todos os geógrafos afirmam que a relação entre desastre econômico ou evolução econômica de qualquer país tem sim forte ligação com a questão populacional ou entre as causas populacional. Fique ligado, então, neste ponto. Vale a pena você se informar aí. Olha só, se pensarmos bem, isso é lógico. Por quê? A conclusão se dá da seguinte forma: as pessoas são os consumidores, as pessoas são os trabalhadores, as pessoas que dependerão de hospitais, de aposentadoria, de supermercado, de farmácia, de serviço público. Qualquer desequilíbrio na questão populacional pode colaborar, como pode trazer algum dano. Então, os temas relacionados à demografia não devem ser negligenciados em nenhum ramo de estudo. Isso já justifica porque eu falei anteriormente para você. A chance disso inspirar uma banca é muito grande, mas muito grande mesmo. Veja o seguinte exemplo que estou relacionando para você em relação ao nosso país. Até os anos 80, nosso desenvolvimento estava relacionado em partes. Olha só, anos 90, nosso desenvolvimento relacionado em partes às ondas demográficas do período. Isto porque grande quantidade de jovens eram oferecidos ao mercado. Isso possibilitava uma queda no valor da mão de obra e colaborava no desenvolvimento industrial a um custo baixo de salário, já que a oferta de mão de obra era maior do que a oferta de empregos. É só você voltar no tempo, em notícias anteriores e jornais dos anos 80, vai ver que é exatamente isso que eu acabei de falar. Agora relacione com o Japão, tá certo? O Japão, um país desenvolvido, foi destruído 2 vezes no século passado. O Japão teve uma grande lentidão no seu crescimento demográfico nas últimas décadas. Isso é fato. Poucos
jornalistas falaram disso que eu estou argumentando aqui com você. O Japão teve um crescimento demográfico muito baixo. Esse fato está associado a uma política que não incentivou o nascimento de jovens, de mais pessoas. E, como consequência, teve uma forte elevação do contingente de idosos. E Japão está hoje em crise, uma crise econômica profunda que se estende já, antes de 2008 o Japão já demonstrava certos problemas, não conseguia avançar, não conseguia conquistar mais mercados, não conseguia vender mais produtos e houve uma queda na renda da população. Tome nota da seguinte constatação que existe nos estudos demográficos também, concurseiro, concurseira. A dinâmica da evolução da população por faixa etária, já vou explicar isso quando for para as pirâmides etárias aqui no tablet, ok? Segue uma dinâmica de ondas. Grave isso também, que na pirâmide nós vamos conseguir visualizar isso na sequência. Daí eu retorno ao tema. Segundo os demógrafos, a taxa de crescimento de uma faixa de uma década tende a ser, olha só, faixa de crescimento de uma década, tende a ser aproximadamente a taxa da faixa seguinte, ou seja, na década posterior. A hora que nós formos para a pirâmide, você vai conseguir entender melhor isso. Por exemplo, o crescimento populacional no grupo de 0 a 9 anos, ou de 0 a 4 anos, vai depender da pirâmide que você esteja analisando, entre 2010 e 2020, tende a ser muito parecido com o grupo de 10 a 19 anos ou de 10 a 14, como eu disse, dependendo do que da pirâmide que você pegar, lá entre o ano de 2020 e o ano de 2030. Por que é importante isso que eu acabei de falar para você? Que na pirâmide vai ficar melhor para você visualizar. Qualquer empresa se planeja para isso. 2010, podemos dizer hoje 2013, como vai ser em 2020? Que mercado eu vou ter? Idem para o governo. Quantos funcionários eu vou ter que ter lá na frente para atender essas pessoas? Quantos médicos, quantos hospitais, quantas creches? Percebe que tudo está interligado? Segundo Fábio Gian Biagi, um grande estudioso, tá certo? E estudioso desse tema, tá? Que é economista e organizador de um livro, abre aspas aí, Economia Brasileira Contemporânea, que está ligado à demografia, e também escreve no jornal Valor Econômico. Esse fato é constatado quando se trata basicamente das mesmas pessoas nas faixas em que a mortalidade é muito pequena. Tem baixa mortalidade, como é o caso do Brasil agora, então acontece este fato. Antes de seguirmos, eu queria, então, agora fazer aquilo que eu prometi para você anteriormente. Pirâmide etária. Sempre que você pensar em pirâmide etária, pense em IBGE. Ele é o único autorizado a coletar dados no Brasil e, a partir desses dados, formular este gráfico que é específico para a população. Com base na análise aqui, a gente entende o que são as ondas. Então vamos lá. A pirâmide, olha só, a primeira pirâmide, para nós entendermos a evolução. Lembra da questão da onda que eu falei para você anteriormente? Vamos lá, pega o pincel aqui, ó. Uma onda, outra onda, uma onda menor aqui e assim vai. De qualquer maneira, mulheres do lado direito, homens do lado esquerdo. Aqui, cada risquinho que você está observando aqui, concurseiro, concurseira, é justamente uma faixa etária. O IBGE divide com bastante detalhes cada uma dessas faixas. Eu posso entender, então, que neste intervalo aqui, ó, vai de 0 a 10 anos, mas olha quantos anos existe neste período. Claro que o governo pode se basear bem nisso. Anos 90. Veja o que acontece na próxima. Anos 2010, desculpa. Então volto para os anos 90, anos 2000. Ok? E você percebe nitidamente, eu estou fazendo justamente esse efeito, para você ver o avanço da onda. Onda
olha como teve uma mudança. O que você conclui? Voltando para o anterior, que nós tínhamos aqui nos anos 90, uma parcela gigante de jovens, até 10 anos. Aqui tem que ter um olhar específico para esta população. Eles têm necessidades distintas, tanto os meninos quanto as meninas. Como em 2010, que é o censo mais recente, note na base que eu chamei a atenção anteriormente, tanto dos homens quanto das mulheres, que a onda, 10 anos depois, evoluiu. E ela está concentrada agora numa faixa adulta, entre os 20 e os 30 anos. A necessidade deste público aqui, ó, que hoje começa a se concentrar na maior parcela da população, é de trabalho, é de universidades, é de uma pós-graduação. E as empresas também vão olhar para isso. E olha só, volta ao anterior. Olha como é que estava o topo aqui, ó. O pessoal na faixa dos 80 anos. E olha só como aumentou isso. Muito. Então, entendeu a questão das ondas? Da onde que se tirou essa ideia? Justamente das pirâmides etárias, porque elas vão moldando essa pirâmide. E olhar para elas, como eu falei lá anteriormente, que uma faixa etária, alguns anos depois, passará para outra e vai promovendo essa onda, desde que tenha uma baixa mortalidade, porque se tiver uma mortalidade grande, você acaba interrompendo a onda. Eu esqueci de falar isso anteriormente. Se tiver uma grande mortalidade na população jovem, essa onda é interrompida. E o que se entende aí? Que é um país subdesenvolvido, com poucos hospitais para crianças, juvenil, pediatria, com pouca assistência para a mulher, porque uma mulher bem tratada durante a sua gravidez terá uma gestação com menos riscos e a possibilidade e a diminuição da mortalidade infantil é maior. Importante que você grave isso. O que é mortalidade infantil? Isso é um conceito que a ONU trabalha com isso, o Brasil também adota. Está relacionado ao número de mortes por crianças com menos de 1 ano. Depois de 1 ano, daí entende-se outra coisa, ok? Então é importante você ficar ligado nessa questão. Concurseiro ou concurseira, é possível fazer projeções. Vimos uma pirâmide do passado, a atual, e é possível, é claro, conforme vai passando as faixas etárias, já que a mortalidade é baixa, saber como o nosso país vai estar em 2030. Acompanhe comigo esta projeção nessa pirâmide aqui do IBGE para 2030. Olha só, olha como tem uma diminuição maior ainda na população juvenil, a onda pula, aumenta, continua grande aqui de 20 e 30 anos, mas ela dá um salto na população dos 40 aos 50 anos, sabendo que no prazo de mais 20 anos o salto vem para cá, depois para cá, e em breve nós vamos ver que vai ter que aumentar o topo da nossa pirâmide. Então, grandes mudanças, e 2030 é para já, é para agora. Vamos imaginar o seguinte, um menino com 15 anos, ok? Chegando lá até 2030, ele acabou de entrar no mercado de trabalho, ele vai estar fazendo concurso como você lá em 2030 e o Brasil vai ter uma outra configuração populacional, só se acontecer uma mudança muito brusca. Uma epidemia pode mudar a configuração dessa onda ou uma mudança cultural, as mulheres tornem a ter uma quantidade maior de filhos, coisa que dificilmente vai acontecer se continuarmos no atual ritmo. Vamos lá. Importante isso agora que eu vou falar também. Segundo dados do IBGE, que muitos estudiosos estão usando na interpretação do dia a dia sobre a população e que você deve ficar ligado, concurseiro, é o seguinte. No caso brasileiro, o subgrupo das pessoas de 20 a 29 anos aumentou, olha só, de 2,7%,
ao ano, lá na década de 80, e nesse nível aí de 2,9, mas depois começou a ter uma queda. Eu quero mostrar para você agora, nessa questão de aumentar e diminuir a taxa de natalidade, o crescimento populacional numa perspectiva entre 2000 e 2040, que é o jornal Valor Econômico produziu, a Folha de São Paulo produziu isso aqui, todos os grandes jornais reproduziram. Então poderia ter essa tabela que você vai ver agora, que você está observando aí, e você tinha que interpretar. Veja lá comigo, ó, o período, tá? 2000-2010. Olha que interessante, a população de 0 a 9 anos, está aqui, ó, de 0 a 9 anos, esse crescimento. Veja a perspectiva um pouco avante, 2010, 2020. Perceba, maior ainda, o maior no sentido de ser menos o crescimento, né, da população. E no final, e assim vai numa sequência, e olha aqui, ó, a taxa lá na taxa total. Aqui era de 1,21, foi para 0,70, 0,44, 0,12 e menos, tá? Menos 17, 0,17% anual. O que você conclui? Que cada vez menos o nosso país vai crescer do ponto de vista populacional. Qual a explicação? Nasce hoje em torno de 1,9 filhos por mulher, abaixo do crescimento, abaixo do número que mantém o país no mesmo nível de população, o mesmo número, sei lá, 200 milhões de habitantes. O Brasil começará a diminuir até o ano de 2040, já vamos ter uma queda populacional. Isso também está relacionado à janela demográfica. Concurseiro, concurseira, eu separei uma questão muito interessante, uma questão de prova. Não vai cair exatamente essa daqui, mas se soubermos responder uma questão semelhante a essa, com certeza você vai se dar bem na sua prova, se o tema vier à tona. Olha só, olha o que diz o enunciado dessa questão. O conhecimento do perfil demográfico de um lugar ocorre a partir da compreensão do comportamento de seus indicadores populacionais, que você tem aonde? Através da pirâmide que nós acabamos de analisar, tudo bem? A esse respeito, analise as afirmações abaixo. Aí tem ali a nossa primeira afirmação, a letra A, que diz o seguinte: o crescimento vegetativo da população. O que é crescimento vegetativo? É número de mortes e menos o número de nascimentos, tudo bem? Ou ao contrário, vai dar na mesma aí para você fazer análise. De um país é obtido a partir da comparação do comportamento entre os indicadores. Acabei de dar a resposta para você, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, quando eu fiz o comentário do que era o crescimento vegetativo. Esta questão aqui é verdadeira. Você deve dominar este conceito relacionado ao crescimento vegetativo da população. Dominar os conceitos é fundamental. Vamos para a letra B, que diz o seguinte: essa questão estava cobrando basicamente se o candidato sabia conceitos, não decorar, mas sim dominava o conceito do ponto de vista coloquial. As taxas de fecundidade e de natalidade, taxa de fecundidade e de natalidade. Lembre-se que fecundidade, bom, eu vou dar a resposta se eu começar a explicar para lá. Vamos lá. Taxa de fecundidade e natalidade, bem como a expectativa de vida, são indicadores cujo comportamento podem modificar o formato da pirâmide? Claro que podem modificar o formato da pirâmide, pois a taxa de fecundidade está relacionado ao número de filhos por mulher, concurseiro, concurseira. E a taxa de natalidade, como eu falei anteriormente, hoje no Brasil, 1,9 filhos.
também é verdadeira essa questão. Vamos agora, veja o que eu estou argumentando aqui com você. Como eu disse, não vai cair essa mesma questão, mas quando você toma uma questão como essa e transforma em conteúdo, valoriza a tua aprendizagem aí. A letra C diz o seguinte: densidade demográfica, tá? O que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ela reflete a concentração para mais ou para menos de habitantes de uma área. Até as palavras aqui foram muito bem colocadas. Ó, área com quilômetros quadrados. Exatamente isso. Uma conta simples. 100 quilômetros quadrados, 100 mil habitantes. Só fazer a divisão, você sabe quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. Então, também é verdadeira esta afirmativa. Vamos para a próxima. O que diz aí? Letra D. Um país populoso é aquele que apresenta uma elevada população relativa. Normalmente, eles também podem ser densamente povoados. Olha, vamos lá. Aqui você não pode confundir. Densidade de pessoas está relacionada ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, não tem nada a ver com um país populoso. País populoso é o número, tá? Absoluto de habitantes, ok? Vamos imaginar o seguinte: o Brasil, no censo passado de 2010, contou-se 193 milhões de habitantes. Este é o número absoluto. Isso nos torna o 5º país mais populoso do planeta. Então, esta questão aqui é falsa, ok? Passamos para a letra E, que diz o seguinte: os países periféricos, ok? Os países periféricos possuem uma elevada taxa de mortalidade infantil, o que significa um grande número de óbitos de criança com menos de 5 anos. Se você prestou atenção na minha explanação anteriormente, vai ver que essa questão é falsa. Por que ela é falsa, concurseiro, concurseira? Lembre-se, mortalidade infantil, segundo a convenção, é aquela criança que morre com menos de 1 ano, pois a partir disso entende-se que tem um outro fator que provocou esta mortalidade, um outro problema que fez com que essas crianças morressem, e pode ser justamente uma questão de doença ou uma epidemia, por exemplo, tá certo? Respondido isso, eu quero te mostrar uma página na internet que você deve estudar, até para entender a questão das ondas demográficas. Vamos lá? Está aqui para você. Olha, deu para você notar que é a página do IBGE, tá certo? Quem é o responsável para criar as pirâmides etárias. Olha que bacana que ficou esse procedimento. Se você vem com o mouse aqui, ó, veja que tem aquela 1980, né? Conforme você vai puxando a bolinha aqui, você vai vendo que as ondas vão mudando de posição. 2010 passamos 2010, chegamos em 2020, vamos para 2030, 2040 e voltou, e até 2050. Olha, você vê perfeitamente o movimento das ondas demográficas. Por que eu fiz isso? Justamente para que você fixasse e não negligenciasse o termo ondas demográficas. Vale a pena se fixar nisso, vale a pena entrar na página do IBGE, brincar com esta, com esse aqui é um programa Flash que te ajuda a você visualizar os próximos acontecimentos. Concurseiro, concurseiro, encerramos essa parte aqui. Desejo a você bons estudos e uma ótima prova.